Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafor Fadu, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil. Sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. A pia de bronze, lugar de purificação. Lemos em João capítulo 15 e versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O pastor Elienay Cabral, que foi o comentador da lição bíblica da Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, nesse segundo trimestre de 2019, com o tema geral sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, foi muito feliz em ter escolhido esse tema principal sobre o tabernáculo. Portanto, que Deus abençoe rica e poderosamente o nobre colega pastor. Aqui podemos ver que a pia de bronze era o lugar de purificação. Essa pia de bronze, ela é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. É preciso compreender que nós já vimos que o altar dos holocaustos apontava para o Calvário. Portanto, uma ideia de redenção a partir da suficiência do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ficou agora muito clara para nós. Portanto, é preciso continuar adentrando no átrio. E então, podemos perceber a segunda mobília do átrio, a saber, a pia de bronze. Esse objeto aponta para a doutrina da santificação na vida de quem foi redimido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Antes de apresentar o sacrifício no lugar santo, os sacerdotes precisavam se lavar. Isso remonta à necessidade de vivermos uma vida de pureza. A santidade é uma urgência espiritual na vida de quem é chamado discípulo de Jesus. Portanto, é preciso manter esta vida consagrada, purificada, para a honra e glória do nome do Senhor. O nosso presente estudo que vamos fazer agora sobre a pia de bronze, é preciso entender com muita clareza que vamos continuar avançando no tabernáculo propriamente dito. Assim, veremos o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia de bronze apresenta. E assim poderemos compreender melhor os dois aspectos do rito
de lavagem presentes na função dos sacerdotes e, finalmente, seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. A pia de bronze, a importância da santidade. Aqui podemos perceber em Êxodo capítulo 30 e versículo 18 e 19. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar. Deitarás água nela, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Aqui podemos perceber que depois que Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze, o objetivo que era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. Esse ofício de apresentar holocaustos ao Senhor era santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira ou não reconhecer sua santidade e justiça. Oferecer um sacrifício a Deus é prestar-lhe um culto santo e reverente, com muita reverência e com muito respeito. Não podemos perder o senso de piedade e reverência diante do Senhor nosso Deus. Por isso, nossos cultos, bem como nossas vidas, devem refletir a santidade do Senhor nosso Deus. O sacerdote também, e a santidade é bem clara aqui no versículo, em Êxodo, capítulo 30 e versículo 20. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou, quando se chegarem ao altar para ministrar, para chegarem-se para acender a oferta queimada ao Senhor. Então, podemos perceber claramente que, ao entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, fosse para ministrar, fosse para acender a oferta do altar. Eles deveriam lavar-se antes. Há que se destacar a expressão para não morrer. Que expressão é essa? Você sabia? O ato colocava em risco a vida dos sacerdotes. Apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação poderia custar-lhes a vida. Hoje, nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos na piedade e na santidade. Somos santos porque fomos chamados por um Deus santo. Somos chamados para ser um modelo de santidade. Não nos esqueçamos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É preciso levar em conta e compreender este versículo aqui em Hebreus capítulo 12 e versículo 14, quando lemos: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade para a vida, ela é bem explícita, é reivindicada lemos em Êxodo, capítulo 30 e versículo 21. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. O versículo 21 traz-nos a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito da lavagem, da purificação. E por que não dizer sobre a santidade para a vida que serve ao Senhor? Esta santidade significa responsabilidade, compromisso e dedicação. Esse rito seria um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Disso dependeria, com certeza, a vida de cada um deles. E nós também, hoje, deveremos manter nossa vida pautada em um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda. Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso com Deus. Santidade gera vida no altar de Deus. Portanto, a pia de bronze aponta para a santidade da vida cristã. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Podemos perceber que a pia de bronze entre o altar dos holocaustos e o tabernáculo, ela tinha uma postura bem fundamental. O termo hebraico para pia é kior, que significa lugar de lavar. Era uma bacia redonda. Portanto, é assim que a imagem da pia de bronze é geralmente apresentada nas ilustrações. Para entrar no santuário do tabernáculo, após ministrar no altar dos holocaustos, o sacerdote lavava-se, na verdade, na pia de bronze, com água limpíssima. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que todo a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue remidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia a dia, encontramos-nos vulneráveis às imundícias das obras da carne. Entretanto, temos um recurso divino que nos purifica e santifica, prefigurado pela palavra de Deus. O sangue de Jesus quitou a nossa culpa, cuja natureza humana estava condenada a se curvar sempre diante das tentações e do pecado. Assim, a palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa nova natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. A lavagem na bacia de bronze era o procedimento que deveria ser realizado. A pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. Assim,
exposta à luz do sol, a partir da água limpíssima, toda impureza era revelada no interior da bacia. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna completamente limpos das sujeiras do pecado. Outro ponto que devemos destacar é a consciência de pureza de que os sacerdotes deveriam ter para estar na presença de Deus, pois quando se lavavam, as sujeiras desapareciam de seus corpos. Saibam que, de outra forma, não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Eles estavam conscientes disso, de que não poderiam celebrar de uma outra forma a obra de Deus. Só que a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo de nossa vida. A imagem dessa bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de se buscar uma vida de retidão, tanto na área espiritual quanto na área moral. Somos de Deus, ovelhas do seu rebanho. A pia de bronze e o caráter do juízo. Isso traz uma figura bem fundamental. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes que passavam ou daquela forma passaram por aquele processo que precisava. De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos, morrendo vicariamente por nós. Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar a nossa vida. Embora nossos pecados tenham sido expiados, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente para sermos limpos de tudo o que desagrada-o. Pensamentos, palavras e obras que muitas vezes são proferidos ou praticados precisam de ser purificados, perdoados em nome de Jesus. Infelizmente, acidentes ocorrem no caminho da jornada cristã e precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Portanto, busquemos a santidade de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. Logo, a pia de bronze remonta à ideia de purificação e juízo. Dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Primeiro, a lavagem completa. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar mãos e pés. Significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Hoje é inaceitável que o ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração. É preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa da alma
e da mente, é preciso nascer da palavra e do Espírito. 2. A lavagem progressiva e constante, no dia a dia sacerdotal. A limpeza exigia para ministrar no lugar santo, e era apenas das mãos e dos pés, mas de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o lavar-se aqui destaca o ato do Espírito que opera em nós a santificação. Nesse sentido, a consagração dos sacerdotes dava-se nos termos do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permear a vida do obreiro que se acha vocacionado para realizar a obra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. 3. A recapitulação das verdades importantes, a saber, à luz que tudo quanto temos analisado até aqui, devemos assimilar alguns pontos fundamentais. Por exemplo, primeiro, sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. 2. Sobre a palavra. A palavra de Deus revela quem somos. 3. Sobre a limpeza espiritual. Uma vida irrepreensível é prioridade absolutamente necessária diante do Senhor nosso Deus. Logo, uma lavagem completa e outra progressiva apontam para 2 aspectos da santidade: a completa e a progressiva. Portanto, é preciso entender que, como já vimos, que a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque o nosso Deus é santo. Vamos então atendermos e dedicarmos cada vez mais atentando para esse precioso chamado de Cristo Jesus, que é para muitas bênçãos e muitas vitórias em nossa vida. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.